Você já parou para pensar por que quase ninguém fala sobre a riqueza esmagadora da mitologia finlandesa? Depois de mergulhar fundo nesse universo fascinante, posso garantir, é uma das tradições mais intrigantes e pouco valorizadas da Europa. E hoje vou revelar por que você deveria se encantar por ela tanto quanto eu. Imagine desvendar os segredos de um povo que venerava a natureza como poucos. Quem eram seus deuses? Que histórias épicas eles contavam? Como explicavam a morte e a vida além dela? E o mais surpreendente, as conexões ocultas entre seus mitos, o cristianismo e até a mitologia grega. Prepare-se para uma jornada pelo Kalevala, o tesouro literário que guarda a alma da Finlândia antiga. Antes de seguirmos, um convite: se você é daqueles que ama descobertas culturais, já pode se inscrever no canal. E se está chegando agora, não se apresse, senta, relaxa e deixe essa história te envolver. Afinal, como dizem por lá, muita kitilata, ou seja, vale a pena assinar. A Finlândia é uma terra de contrastes deslumbrantes, montanhas imponentes, lagos cristalinos, florestas infinitas e um mar que esculpe fiordes e ilhas. Seus primeiros habitantes se chamavam Somalaisete, os moradores dos pântanos, um povo de resistência inquebrantável, rostos marcantes, olhos penetrantes e uma conexão profunda com a terra. Viajar por suas crônicas é encontrar descrições unânimes, gente serena, de temperamento calmo, que rara vez explode em ira. Quando fazem, o silêncio fala mais alto. E não podemos esquecer sua obsessão pela pureza. As saunas, herança milenar, não são apenas banhos de vapor, mas rituais de renovação, mencionados até nos cantos sagrados do Kalevala. Falando nisso, você já ouviu falar do Kalevala? Não é apenas um livro, é o coração pulsante da mitologia finno-ugriana, um épico composto por 50 runot, cantos, que narravam, em versos hipnóticos, a criação do mundo, as batalhas dos deuses, os feitiços dos xamãs e a eterna luta entre luz e trevas. Compilado no século XIX pelo folclorista Elias Lonnot a partir de tradições orais, esse poema é um mapa para entender como os antigos finlandeses viam o cosmos. Aqui, conhecemos Vainamoinen, o sábio feiticeiro das palavras, e o Marinen, o ferreiro divino que forjou a abóbada celeste, e Lemminkainen, o herói audacioso cujos feitos ecoam os de Aquiles e Odisseu. Curiosamente, os finlandeses já foram confundidos com mongóis, sim, até meados do século XX, teorias pseudocientíficas insistiam nisso. Mas a verdade é que eles são um dos povos mais antigos da Europa a preservar sua cultura. O historiador Tácito, ainda no século II, descreveu os Feni, como os chamava, como seres quase mitológicos, nômades extremos, sem armas de metal, vivendo de raízes e peles, dormindo no chão gelado. Estranho? Talvez. Mas essa austeridade revelava uma intimidade única com a natureza, algo que sua língua reflete até hoje. O finlandês não é apenas um idioma, é uma enciclopédia viva da natureza. Tome a palavra Nevian como exemplo. Para eles, não existe um único termo: Satalunta, nevar, tupruta, flocos leves caindo, perita, tempestade de neve, tuiscutata, ventania com neve, losca, neve derretida e lamacenta. Cada fenômeno tem sua própria identidade, seu verbo, sua poesia. Não à toa, para um povo que vê a divindade em cada elemento, cada detalhe merece um nome. E falando em divindade, a mitologia finlandesa é um espelho da sua relação com o mundo. No início, adoravam o óbvio, o sol, a lua, as estrelas, os ventos, tudo tinha consciência, vontade, voz. Com o tempo, essas forças ganharam formas mais abstratas, os Autija, espíritos guardiões, seres imortais que governavam domínios específicos. Alguns eram tangíveis, como Tapio, o senhor das florestas, e outros, etéreos, como os espíritos dos rios. Mas todos seguiam uma hierarquia rígida, os deuses menores se curvavam aos maiores, como Ukko, o velho do céu, senhor dos trovões e das tempestades, cujo nome evoca respeito. Ukko significa avô, um título que carrega a sabedoria ancestral. O que torna esses mitos tão especiais é a sua lógica orgânica. Cada divindade, por menor que seja, reina absoluta em seu domínio. O deus da estrela polar, por exemplo, pode controlar apenas um pedaço do firmamento, mas ali seu poder é incontestável. E assim como na Grécia Antiga, os deuses finlandeses vivem em pares, formam famílias, têm lar e personalidade. O universo, para eles, era uma teia de relações onde até o vento tinha um dono, e cada lago, um guardião. Se você acha que isso soa familiar, não é coincidência.
Assim como os gregos humanizavam o Olimpo, os finlandeses davam rosto às forças invisíveis. A diferença? Sua espiritualidade nasceu do gelo, das auroras boreais, das noites intermináveis, um panteão esculpido pela natureza mais brutal e bela do norte. E agora, me diga, quem não ficaria fascinado por um mundo onde cada floco de neve tem uma alma, cada floresta esconde um deus, e os heróis desafiam a morte com a mesma coragem que enfrentam o inverno eterno? Se isso não é magia, o que é? Imagine um deus que carrega o céu nos ombros como um fardo sagrado, cujos relâmpagos são flechas de cobre incandescente, cujo martelo ecoa como o trovão que rasga o silêncio das tundras. Esse é Ukko, o Senhor do Trovão, cujo nome soa como um juramento nas noites de tempestade. Não por acaso o chamam de um pilar do céu, porque sem ele, o firmamento desabaria sobre a terra gelada, e o caos engoliria a ordem. Seu arco-íris, o Konkari, não é mero fenômeno, é a arma que curva os céus, tensionada pela vontade de um guerreiro que domina a fúria dos elementos. Como Thor, ele empunha o martelo, como Zeus, comanda a tempestade. Mas ao contrário dos deuses olímpicos, Ukko não se curva aos caprichos dos mortais. Ele escolhe quando ouvir seus clamores e muitas vezes, o silêncio é sua resposta. Veja só o caso de Umatar, a filha do Ar, que por 700 anos carregou em seu ventre Vainamoinen, o primeiro homem, sem conseguir dar à luz. Ela suplicou a Ukko, o Todo-Poderoso, que a libertasse daquela dor eterna. Mas o deus do trovão virou as costas. Não foi sua mão que rompeu o ciclo, foi o acaso, ou talvez a ironia do destino, uma ave selvagem, uma pata? Uma águia? As versões divergem, pousou em seus joelhos, quebrou ovos cósmicos, e do caos nasceram a terra, o mar, as estrelas. Só então Vainamoinen veio ao mundo, não como um bebê, mas como um ancião de barba branca, o primeiro poeta, o sábio que teceria os cantos da Finlândia com sua voz. Ukko, mais uma vez, assistiu de longe. E não foi a única vez. Quando Vainamoinen, o grande bardo, sangrou até quase morrer após ser ferido pelo gigante Isi, clamou pelo Deus que segura o céu. Novamente, silêncio. Mas o herói não precisava de milagres, ele tinha palavras. Na mitologia finlandesa, tudo tem uma origem, um nome secreto, uma essência que pode ser dominada se pronunciada com precisão. Então Vainamoinen cantou. Descreveu o nascimento do ferro, sua forja nas entranhas da terra, como o fogo corrompeu e o tornou uma lâmina traidora. E ao nomear sua natureza, domou-a. A ferida se fechou. O sangue parou. Não por intervenção divina, mas pela força do conhecimento. Isso revela uma verdade cruel: Ukko, por toda sua majestade, não é onipotente. Ele não comanda o sol, Paivatar, nem a lua, Ku, nem as estrelas, esses são deuses à parte, livres de sua autoridade. O sol tem filhos que descem à terra para ajudar heróis, a lua tem seus mistérios, a estrela polar, Tati, e a ursa maior, Otava, são guardiãs dos caminhos noturnos. Até mesmo os filhos de Paivatar interferem nos destinos, um lança do céu uma faca de prata e ouro para Vainamoinen em sua batalha contra o peixe de fogo, o outro, Panu, o menino de fogo, devolve as chamas roubadas pela bruxa Louhi, senhora do norte sombrio. Ah, Louhi! Se Ukko é o deus que às vezes ignora, ela é a força que nunca perdoa. Rainha de Pohjola, a terra do gelo eterno, ela muda de forma como a neve ao vento, tece feitiços com a mesma facilidade com que tece a escuridão, e exige pagamento por tudo, até pelo ar que se respira. Seu nome soa como um aviso: quem faz pactos com o norte paga com sangue ou lágrimas. Foi ela quem roubou o Sampo, o moinho mágico que vertia riqueza, sal e farinha sem fim, o coração da prosperidade de Kalevala. Prometeu sua filha em casamento ao ferreiro Ilmarinen se ele o forjasse. Ele forjou. Ela traiu. Escondeu o Sampo numa montanha trancada com ferro, adiou o casamento, e assim começou uma guerra que duraria eras. Os heróis de Kalevala roubaram o Sampo de volta. Louhi, furiosa, transformou-se em uma águia gigante e os perseguiu. Na batalha, o moinho quebrou-se, seus fragmentos afundaram no mar e desde então, a sorte dos homens depende de o que conseguem pescar desse naufrágio. Alguns pedaços ficaram com Kalevala, outros, perdidos para sempre. Mas Louhi não se conforma. Ela rouba o sol e a lua, mergulhando o mundo em trevas. Furta o fogo, e os homens devem recuperá-lo das entranhas de um peixe. Cada luz, cada calor, cada faísca é conquistada, nunca dada.
Até o amor é uma batalha. Lemminkainen, o herói ardente, cortejou a filha de Louhi e a bruxa lhe impôs provas impossíveis: capturar o alce de Yi, domar o cavalo dos mortos, matar o cisne negro no rio Tuonela, a fronteira com o submundo. Ele falhou. Foi morto, seu corpo jogado nas águas. Só a magia de sua mãe, que recolheu seus ossos um a um e os reuniu com cantos, o trouxe de volta. Mas não sem antes ensinar uma lição: o norte não perdoa a audácia. Até Ilmarinen, o ferreiro divino, descobriu isso da pior maneira. Casou-se com uma mulher de Pohjola, mas o casamento virou cinzas, seja por traição, seja por destino. Desolado, forjou uma nova esposa, feita de ouro e prata. Era linda. Era fria. Não tinha alma. Ele tentou amá-la, mas logo entendeu: nenhum martelo, por mais habilidoso, pode forjar um coração. Esse mito não é apenas uma metáfora, é um aviso. A riqueza não aquece. O poder não ama. E os pactos com Louhi? Sempre terminam em ruína. Wainamoinen, o sábio, sabia disso. Ele não lutava com espadas, mas com palavras. Conhecia o nome secreto das coisas, a origem dos males, o canto que acalmava as tempestades. Onde os guerreiros falhavam, ele triunfava com versos. Porque em Kalevala, a verdadeira guerra não é pelo território, é pela luz, pelo fogo, pelo direito de existir. O sampo não era apenas um objeto, era a prova de que prosperidade se arrebata, não se recebe. O sol roubado por Louhi não era um astro, era um lembrete de que até a claridade deve ser reconquistada. E assim, entre deuses que ignoram e bruxas que cobram, os finlandeses teceram sua cosmogonia, um mundo onde nada é dado, onde até a aurora boreal é uma batalha ganha contra a noite. Onde os heróis não morrem, eles voltam, costurados por canções. Onde o amor pode ser de metal, mas a verdadeira magia está em saber o nome das coisas. Diga-me, que mitologia ousa ser tão brutal e poética ao mesmo tempo? Que povo olha para o gelo eterno e vê não um castigo, mas um desafio a ser cantado? Isso não é apenas lendas. É a alma de um povo que aprendeu a sobreviver onde outros só viriam um fim. Ela reina sobre os limites, o frio que queima, a noite que devora, o mundo dos espíritos que sussurra entre os pinheiros. Seu poder não é o de destruir, mas o de regular abrir ou fechar portais, decidir quem merece passar e quem ficará preso na escuridão. Cada jornada dos heróis para o norte é uma travessia por terras de interditos, onde cada passo é uma negociação com o invisível. Quando eles vencem esses limites, o mundo se reequilibra, a luz volta, o fogo acende, os grãos brotam, a sorte sorri. Louhi não é a bruxa caricata que o imaginário popular reduz a uma velha rabugenta. Ela é uma antagonista política, uma força que encarna a lei oculta do intercâmbio entre humanos e o sagrado. São suas barganhas, seus tabus, suas provações que tecem as maiores aventuras do Kalevala, porque roubar a luz e devolvê-la não é um mero enredo, é o rito central da epopeia. Mas voltemos ao fio que nos guia, o fogo. Para os antigos finlandeses, ele não era apenas chama, era um fragmento do próprio sol, sua extensão terrena. Nas canções, as filhas do sol, da lua, da ursa maior e da estrela polar são retratadas como donzelas eternamente jovens, de uma beleza que ofusca. Elas tecem nos galhos das árvores, bordam nas nuvens rubras, dançam sobre o arco-íris ou repousam no firmamento como guardiãs de um segredo. Seus fios de luz são os raios que, aos olhos mortais, pareciam linhas esticadas em um tir cósmico. O sol, em especial, é o grande doador. Sua trajetória é implacável, mas não inflexível. Há momentos em que ele desvia seu caminho habitual, não por capricho, mas para intervir onde os homens mais precisam. E aqui chegamos a um dos episódios mais singulares. Quando a estrela e a lua viraram as costas a uma mulher em desespero, foi o sol quem lhe estendeu a mão. Falo de Marjata, figura tão estranha quanto fascinante no Kalevala, um acréscimo tardio, onde o eco do cristianismo já ressoa entre os versos pagãos. Sua história é um enigma, uma virgem pura que, ao comer uma baga, brusnica, morango, concebe milagrosamente. Quando chega a hora do parto, ninguém a acolhe, vizinhos a expulsam, parentes fecham as portas. Desamparada, ela clama aos céus, primeiro às estrelas, depois à lua. Silêncio. Só o sol, mais uma vez, responde e aponta onde ela pode se esconder. Marjata dá à luz em um estábulo, entre animais, e do seu ventre nasce um menino de ouro, o anfilho da luz.
A semelhança com a natividade cristã é inegável, mas o Kalevala não é um evangelho. O recém-nascido some da manjedoura, e Marjata, louca de dor, volta a implorar aos astros mudos. Sol, sempre o sol, revela, ele está escondido nos pântanos, entre os juncos e as turfas. Ela o encontra, e então ocorre o extraordinário, a criança fala. Com voz de juiz, acusa os homens de crueldade, declara sua própria pureza e, anos depois, será ele quem sentenciará o velho Vainamoinen, condenando sua soberba e magia à obsolescência. Assim, o épico faz uma ponte, das canções xamânicas dos heróis antigos, rumo a uma nova era onde a justiça não vem da espada, mas de um menino que é, ao mesmo tempo, luz e palavra. E o sol volta a agir quando a mãe de Lemminkainen, o herói imprudente, rasga as águas do Tonela com um ancinho, tentando recolher os pedaços do filho esquartejado, como Osíris, como Dioniso. As sombras da morte se agitam, prontas a devorá-la até que o sol irradia seus raios sobre elas, mergulhando-as em um sono profundo. Só então ela pode reconstruir o corpo do filho. Essa runa é um hino à crença de que a luz celeste vence até a morte, mas falaremos dos domínios dos mortos mais adiante. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo nessas histórias o prende, talvez a mesma fascinação que me fez gravar um vídeo sobre os navios dos loucos, aqueles barcos medievais onde embarcaram reis enlouquecidos, monges visionários e camponeses possuídos. Falei de como a Idade Média lidava com a insanidade, ora como castigo, ora como sinal divino, ora como algo a ser exportado literalmente, jogado ao mar em direção a terras desconhecidas. Confesso que me dói um pouco ver aquele material não ter alcançado a atenção que merecia. Talvez o título não tenha sido afiado bastante. Mas hoje não é dia de lamentações, hoje falamos das divindades das forças primais. Entre os seres celestes, destaque para Lonotar, as donzelas místicas que nasceram quando Ukko, o Deus Supremo, esfregou as mãos sobre seu joelho esquerdo. 3 irmãs surgiram e caminharam pelas bordas carmesins das nuvens, uma derramava leite branco, outra vermelho, a terceira negro, e assim se tornaram as mães do ferro, como conta a 9ª runa. Mais acima, nos estratos mais altos do céu, mora Ilmatar, que peneira os nevoeiros de Ingermanlândia através de uma peneira de prata antes de enviá-los à terra. E Assuvetar, a deusa do vento sul, uma presença benigna que cura doentes com o mel derramado das nuvens e protege os rebanhos nos pastos. Depois do ar, a água era a segunda força mais sagrada para finos e povos aparentados. Não por acaso, a alma selvagem entende que o divino habita o intocável. O mar pode afogar, mas também alimenta, o rio pode arrastar, mas suas águas purificam. Daí os mapas da Finlândia ainda carregarem nomes como Lago Sagrado ou Rio Consagrado, e até recentemente, ofereciam-se novilhos e ovelhas a esses mananciais. Entre os ugrianos, sacrificavam-se renas às correntes. Na Estônia, o riacho Voandu era tão reverenciado que ninguém ousava cortar um único galho em suas margens, fazê-lo significava atrair a morte em um ano, pago por tal sacrilégio. E então ao lago Einu, cujas águas guardam uma lenda sombria. Às suas margens viviam homens cruéis, que não ceifavam os campos fertilizados por suas águas, nem semeavam, apenas saqueavam e matavam. O lago, enojado, enegreceu com o sangue derramado. Até que, uma noite. Naquela noite, o lago não suportou mais a ganância dos saqueadores. Com um rugido surdo, suas águas tremeram, e de suas profundezas surgiu um chamado que ecoou pelos vales. As ondas se ergueram como mãos furiosas, arrastando consigo cada peixe, cada criatura que ali habitava. E então, o impossível aconteceu, o lago inteiro se elevou, suspenso no ar como uma nuvem prateada, carregando em seu ventre a fúria dos séculos. Os bandidos, atonitos, ouviram o estrondo e gritaram, cegos pela ambição: ei, está subindo! Vamos pegar seus peixes, vamos roubar suas riquezas. Mas era tarde. Os peixes já haviam partido com as águas, e no leito seco do lago restaram apenas serpentes torcidas, lagartos de olhos frios e sapos inchados de veneno. O Einu subia, cada vez mais alto, deslizando pelo céu como um espectro de prata. Os caçadores na floresta murmuravam, assombrados: isso não é natural. Os pastores, ao vê-lo passar, sussurraram: é um cisne branco, um presságio. E assim o lago pairou entre as estrelas, uma mancha luminosa no manto da noite. Ao amanhecer, começou a descer, lento, como um suspiro divino. Os ceifadores pararam seus foices ao vê-lo aproximar-se. A nuvem branca transformou-se em um navio de prata, que por sua vez dissolveu-se em uma cortina de névoa escura.
Das águas, uma voz ecoou, profunda e solene: colham seus grãos, pois aqui farei minha morada. Os camponeses responderam, curvando-se: seja bem-vindo, desde que regues nossos campos e pastos. E o lago desceu. Suas águas espalharam-se sobre a terra sedenta, e onde antes havia secura, brotou a vida. Os campos esverdearam-se em dias, os riachos transbordaram de peixes, e o povo, em êxtase, dançou até o sol se pôr. Até os velhos, cujos ossos já não conheciam a alegria, giraram como jovens, embriagados pela graça do milagre. Mas nem todas as águas são benignas. Entre os deuses das correntes, o mais temido é Ato, o senhor das ondas, que reina nas profundezas do mar com sua consorte, Belamu, entre os recifes onde o salmão dança. Seu palácio, Atola, ergue-se em abismos onde a luz nunca toca, e seus salões transbordam de riquezas, salmões prateados, trutas reluzentes, lúcios vorazes e o cobiçado sampo, aquele talismã de fortuna que a bruxa Louhi deixou cair nas águas. Ato é avaro, seus dedos se fecham sobre tesouros como garras, mas até ele conhece a generosidade, quando lhe convém. Conta-se que um pastorzinho, à beira de um rio, entalhava um galho quando seu canivete escorregou e afundou. Suas lágrimas chamaram Ato. O deus emergiu, mergulhou e voltou com uma adaga de ouro. Não é minha, disse o menino. Ato desceu novamente e trouxe uma de prata. Tampouco, respondeu o pastor, honestamente. Na terceira vez, o deus devolveu-lhe o canivete perdido. E então, como recompensa pela integridade, presenteou com as 3 lâminas ouro, prata e aço. Mas nem todos os espíritos das águas são tão indulgentes. Aos Atelaizet, o povo das ondas, os eternos de Velamut, seres que habitam não só os mares, mas rios, lagos e cachoeiras. Entre eles, Alatar, a deusa das marés, cujo canto ergue as águas, Koskneiti, a donzela dos saltos, que tece a espuma das quedas de água, e Meloter, a senhora do timão, que guia os navios através das tempestades. E Apicunis, o pequeno homem, cujo poder descomunal esconde-se em sua estatura mínima. Certa vez, quando os ramos de um carvalho ancestral obscureceram a terra do norte, sufocando a luz, Vainamoinen clamou por ajuda. E eis que Picunis emergiu do mar, vestido em armadura de cobre, um machado do mesmo metal à cintura. Cresceu diante dos olhos dos mortais até tornar-se um gigante, e com 3 golpes derrubou a árvore maldita. Porém, nem todos os espíritos das águas são aliados. Tursas ou Icurso, como alguns o chamam, é a encarnação do terror marinho. Um monstro das profundezas, cujos tentáculos se enroscam em navios, cujos olhos ardem com a fome de destruição. As canções o descrevem ora como um polvo colossal, ora como uma serpente de 1000 cabeças, sempre trazendo doença e morte. Seu nome soa como um aviso, Turso, a raiz antiga para demônio. E mesmo quando os heróis de Kalevala o amaldiçoaram, jurando que nunca mais emergiria, ele volta sutil, traiçoeiro para afundar barcos ou roubar a sorte dos pescadores. Em uma das sagas, Louhi o invoca para impedir que os heróis recuperem o Sampo. E Tursas obedece, ergue ondas negras, engole homens. Porque ele é o caos, a sombra que espreita sob cada onda calma. Para os finlandeses, a água era ambos, a mãe que alimenta e a fera que devora. Por isso seus mitos equilibram Ato, o generoso, com Tursas, o devorador. Porque a vida nasce onde a água toca a terra, mas também onde ela arrasta para o abismo. Mas nem só de águas e florestas vivia o pavor finlandês. Nas sombras dos bosques, onde a luz mal ousa penetrar, reinava Isi, também chamado de Juntospiru ou Lempu, o senhor dos demônios da mata, a encarnação pura do mal. As runas contam que ele nasceu no mesmo instante que Sujatar, a bruxa primordial, e que foi de sua saliva imunda que Isi moldou a primeira serpente. Não uma criatura qualquer, mas o arquétipo de todo o veneno que rasteja, um ser nascido da podridão, ligado à doença, à morte súbita, ao sofrimento que corrói os ossos. Cada mordida de cobra era sua assinatura. Cada febre que queimava a carne, cada dor que retorcia as entranhas, tudo vinha de suas mãos sujas. E Sujatar? Ah, ela era a megera que cuspiu o mundo em serpentes. Uma figura repugnante, de dentes podres e olhos injetados de ódio, cujas maldições ecoavam nos cantos das Kalevala. Sua saliva não criava vida, criava coisas. Coisas que se arrastavam, que sibilavam, que injectavam o medo nas veias dos homens. Por isso, nos feitiços finlandeses, quando uma cobra se enroscava no caminho, não se pedia misericórdia, lembrava-se a ela de sua origem.
Tu és feito de escarro, de lama, de trevas, volta para onde pertences. Porque no mundo dos antigos fineses, o mal não era uma força abstrata. Era algo tangível, que se podia ver nos olhos amarelos de um réptil, sentir no arrepio da pele quando a noite caía sobre a floresta. Seus deuses, porém, não eram juízes nem filósofos. Não ditavam leis morais nem pesavam almas em balanças douradas. Eles eram forças, tão brutais e necessárias quanto o inverno que congela os rios ou o vento que derruba as árvores. Ato rege as águas que alimentavam, Tapio e Miele que governavam a caça que saciava a fome e Ukko, o trovão, partia o céu para anunciar a chuva. Mas nenhum deles se importava se um homem era justo ou cruel. Sua única preocupação era que a terra desse frutos, que os peixes não faltassem, que o gelo não esmagasse as cabanas antes do tempo. Até o amor, esse sentimento que outros povos elevavam à divindade benigna, aqui era uma faca de dois gumes. Sukanlei, a andeusa dos chulcos, porque chulco é macio, como o tecido que acolhe o corpo, era uma invenção tardia, um verniz sobre algo muito mais sombrio. Porque, no fundo, os fineses sabiam, o amor não era um presente, era uma febre. Uma loucura que queimava como a mordida de Isi, uma paixão que doía como o veneno de suas serpentes. Por isso, em tempos antigos, quem reinava sobre os corações não era uma donzela de sorriso doce, mas Lempu, o mesmo demônio que espalhava pragas. Porque amar, para eles, era como ser enfeitiçado por um noita, uma magia negra que roubava o juízo e deixava o homem à mercê de forças que não entendia. Até o sono tinha seu Deus, Uni, a doçura que fechava os olhos dos cansados. Seu irmão, Untamon, era a preguiça que amolecia os ossos depois de um dia de trabalho no gelo. Munu velava pelos olhos um ofício vital numa terra onde o vento cortante e a neve cegante podiam roubar a visão de um homem em um instante. E Lemas, a curandeira, aliviava as dores com suas mãos hábeis, como se costurasse não só feridas, mas o próprio fio da vida. Mas nenhuma delas se comparava a Sonitar, a tecelã divina. Seu momento de glória chegou quando Lemminkainen, o herói imprudente, foi despedaçado nas águas de Tonela e sua mãe, louca de dor, recolheu os fragmentos do filho nas margens do Rio da Morte. Foi então que Sonitar apareceu, não com ungüentos ou poções, mas com fios. Ela não costurou carne, ela reteceu o homem. Puxou novas linhas de vida de sua roca celestial, entrelaçou músculos e veias como se fossem linho, e com agulhas de osso uniu o que a morte havia separado. Quando terminou, o corpo de Lemminkainen não estava apenas consertado, estava renascido, como se a própria tessitura do destino tivesse sido refeita. Para os fineses, a cura não era um milagre, era um ofício sagrado. Um conhecimento passado entre gerações, uma arte que exigia não só habilidade, mas a bênção dos deuses. Sonitar não era uma médica, era guardiã desse segredo, a prova de que até a carne rasgada podiam ser reunida, desde que se soubesse como tecer os fios certos. E havia outros, cada um com seu domínio minúsculo e vital, Sinikuka e Kankautia, as tecelãs que tingiam os fios com cores extraídas das raízes e dos musgos, Tcherhalitzija, o deus dos caminhos, que velava pelos viajantes exaustos e pelos cavalos que cambaleavam sob o peso das cargas, Larni, o guardião dos tesouros, embora esse papel também fosse disputado por Mamelainen, a velha bruxa de dentes afiados, mãe das serpentes e senhora das riquezas escondidas nas entranhas da terra. Não por acaso, a ideia de que cobras guardam ouro não era exclusividade dos germânicos ou eslavos, os fineses também sabiam que onde há escuridão, há algo valioso a ser roubado. Mas é nos mortos que a contradição finlandesa se revela em toda a sua crudeza. Oficialmente, não acreditavam numa vida após a morte e, no entanto, enterravam seus guerreiros com machados, arcos, esquis, panelas, comida e até sanis, como se o além fosse apenas uma viagem mais longa. Como se a alma precisasse de provisões para atravessar o que vem depois. E não era só superstição, em momentos de desespero, até os mais céticos invocavam os mortos. Quando Wainamoinen precisou das 3 palavras mágicas para terminar seu barco e conquistar a donzela do arco-íris, procurou-as primeiro no cérebro de um esquilo, depois no suspiro de um cisne moribundo e só quando tudo falhou, desceu a Tonela, o reino de Toni. Lá, não encontrou o que buscava. Então seguiu adiante, atravessando 9 mares e um rio negro, cujas águas borbulhavam com voracidade de redemoinhos. Passou por florestas de lâmina, onde árvores eram feitas de espadas e o chão, de pontas de lança. Até que chegou à tumba de Antero Vipunen, o antigo cantor sábio, cujo corpo apodrecido guardava os segredos que os vivos não podiam conhecer.
E foi só depois de rasgar a própria carne para entrar no ventre do morto, depois de suportar o fedor da decomposição e o peso das eras, que Wainamoinen obteve as palavras que precisava. Esse episódio não é apenas um conto, é um rito. Uma memória distorcida de iniciações xamânicas, onde o neófito devia morrer simbolicamente para renascer com conhecimento. Como nos mistérios eleusinos, como nas provas dos guerreiros bálticos, como nos juramentos dos artesãos medievais, o sabedor não nasce e é forjado no sofrimento. E os fineses, com sua pragmática desconfiança do além, ainda assim guardavam essa verdade: algumas respostas só podem ser encontradas onde a luz não chega. Porque a morte, para eles, não era um fim, era uma passagem. As almas não voavam para céus dourados, mas apagavam-se lentamente nas trevas de Calma, o deus das sepulturas, e sua filha cruel, até que o corpo se desmanchasse em pó. Só então, purificadas, podiam seguir para Manala ou Tuonela, como preferissem chamar, um espelho sombrio do mundo dos vivos. Lá, o sol brilhava pálido, as florestas abrigavam lobos e serpentes, e os rios negros engoliam os incautos. Tuoni, o senhor desse lugar, era um velho de 3 garras de ferro em cada mão, cujo chapéu caía até os ombros como um sudário. Não um juiz, mas um carrasco. Não um guia, mas um algoz. E no entanto mesmo ali, havia vida. Os campos de Manala davam trigo, seus lagos, peixes. As almas dos mortos caçavam, comiam, dormiam. Porque se os fineses não acreditavam em paraísos, também não temiam o inferno. Para eles, a morte era apenas outra forma de existir, talvez mais dura, talvez mais fria, mas não menos real. E se precisassem provar isso, bastava olhar para o dente de Tuoni, a serpente nascida da saliva de Sujatar, que se alimentava das sementes dos campos dos mortos. Até no fim, a vida e a morte estavam entrelaçadas, como os fios que Sunitar tecia sem parar. Porque no fundo, os deuses finlandeses não prometiam salvação. Prometiam sobrevivência. E às vezes, isso era o suficiente. E no coração desse reino de sombras, onde o ar pesa como chumbo e o silêncio é cortado apenas pelos gemidos dos condenados, reinava Tuoni não sozinho, mas com uma companheira tão terrível quanto ele, Tuonitar, a velha bruxa de dedos retorcidos de cobre e garras de ferro, cujo rosto era uma máscara de crueldade distorcida pelo tempo e pela maldade. Os cantos do Kalevala a chamam, com ironia cortante, de Amboa donzela ou Viemanta, a anfitriã perfeita, que servia a seus hóspedes iguarias como lagartos podres, vermes retorcidos, sapos viscosos e serpentes ainda vivas, contorcendo-se nos pratos. Um banquete digno daqueles que já não tinham mais nada a perder. Desse casal nasceu Surma, o deus das faces rubras, não pela vergonha, mas pelo sangue que ansiava derramar. Seu nome era um aviso: a morte não chegava silenciosa, chegava com um sorriso carmesim e mãos ávidas. Ele era o braço direito dos pais, o carrasco que não conhecia piedade, o algoz que transformava o último suspiro dos mortais em um troféu para a coleção de Tuoni. Mas se a família fosse apenas isso, já seria demônio suficiente. Porém, o panteão das trevas finlandês reservava ainda 3 filhas, cada uma mais sinistra que a outra, como se o próprio inferno as tivesse forjado para provar que a dor podia ser uma arte. A primeira era Calma, a pequena donzela negra, cuja maldade era tão densa que até os mortos se encolhiam ao vê-la passar. No entanto, até no coração mais endurecido pode nascer uma fresta de humanidade, e foi o que aconteceu quando Wainamoinen, o sábio, chegou às margens do Tuonela. Calma tentou dissuadi-lo, advertindo com voz rouca: muitos entram em Manala, mas poucos retornam. Por um instante, pareceu quase preocupada. Mas a insistência do herói quebrou sua breve clemência, e ela, como uma Caronte nórdica, remou através das águas negras do STYX finlandês, onde os reflexos não eram de estrelas, mas de almas que jamais encontrariam paz. A segunda filha, Loviatar, era a encarnação da cegueira não apenas dos olhos, mas da compaixão. Seu ventre, fecundado pelo vento leste, gerou os 9 demônios mais antigos da doença: a pleurisia que queima os pulmões, a febre que derrete os ossos, a úlcera que corrói a carne, a peste que ceifa aldeias, a tosse que rasga a garganta, a gota que paralisa, a esterilidade que seca a vida e, por fim, o câncer, o devorador silencioso. A runa 45 do Kalevala os enumera como uma litania de terror, porque os finlandeses sabiam: a doença não era um acidente, era uma maldição com rosto, com voz, com fome. E Loviatar, a mãe dessas pragas, ria enquanto suas criaturas se espalhavam pelo mundo dos vivos, como sombras famintas.
Mas a pior de todas era Vão matar, a terceira filha, a tecelã dos tormentos. Ela reunia em si toda a crueldade das irmãs e algo mais, uma paciência demoníaca. Sob a rocha de Kipukivi, onde os 3 braços do rio Tonela se encontram, ela girava sua mão infernal sem descanso. A cada volta, as doenças aprisionadas nas entranhas da pedra ganhavam força, escapavam como vapores venenosos e iam assombrar os vivos. Era ela quem decidia quando uma criança adormecia para nunca mais acordar, quando um guerreiro forte caía de joelhos com uma dor que nenhum xamã poderia curar. Os finlandeses olhavam para o céu e viam nuvens, Vão matar via oportunidades. E assim, entre deuses que não salvavam e demônios que não perdoavam, os antigos finlandeses explicavam o inexplicável: a dor não era um castigo dos céus, mas o trabalho meticuloso de mãos que nunca descansavam. Não havia escapória, apenas resistência. E talvez, em algum canto esquecido da floresta, um feitiço, um sacrifício, uma prece murmurada ao vento para adiar o inevitável. Porque no mundo de Tuoni, a única certeza era que, mais cedo ou mais tarde, todos se sentariam à sua mesa. E o cardápio já estava pronto. Kullervo vingou-se. Não com um golpe rápido, mas com a precisão cruel de quem aprendeu a esculpir o sofrimento em cada detalhe. Arrancou os olhos da criança que ousara nascer em seu caminho, esmagou sua frágil vida contra a madeira da manjedoura e ateou fogo ao berço, transformando-o em uma pira funesta. Quando lhe ordenaram erguer uma cerca para demarcar os campos, ele ergueu não uma barreira, mas um muro entre a terra e o céu, troncos de pinheiros gigantescos como colunas de um templo maldito, entrelaçados com serpentes venenosas que sibilavam promessas de morte lenta. E quando mandaram pastorear o rebanho, devolveu às mãos da senhora não ovelhas, mas lobos famintos, não vacas, mas ursos sedentos de vingança, que dilaceraram sua carne com a mesma fúria com que ela um dia havia partido o pão com uma pedra em seu interior. Porque a vingança de Kullervo não era um ato, era uma filosofia. E sua filosofia nasceu de um único gesto, o riso escarninho de uma mulher que, ao assar um pão, escondeu nele não um presente, mas uma armadilha. O nódulo de pedra que quebrara sua única herança, o canivete herdado de seu clã, o último fio que o ligava a um passado já manchado de sangue. Naquele instante, algo dentro dele também se partiu. Não a lâmina, mas a ideia de que o mundo pudesse lhe oferecer algo além de dor. E assim, com as mãos ainda sujas de farinha e traição, jurou que cada ofensa seria paga em moeda de carne e osso. Os anos não o amansaram. Pelo contrário, transformaram sua fúria em uma lâmina mais afiada. Errou pelo mundo como um espectro, até que o destino, sempre irônico, o levou aos braços de uma mulher cuja beleza era tão cortante quanto sua própria sede de vingança. Só depois, quando os corpos já se haviam unido em trevas, descobriram a verdade: ela era sua irmã. O horror os paralisou. Ela, incapaz de suportar o peso daquilo que haviam feito, atirou-se nas águas geladas de um rio que nunca devolveu os mortos. Kullervo ficou sozinho com o eco de seu próprio nome, agora sinônimo de algo pior que assassinato, de uma culpa que nem mesmo o sangue poderia lavar. Voltou então à casa que um dia fora de sua família, não como um filho pródigo, mas como um carrasco. Matou todos que ali respiravam, um por um, como se cada golpe pudesse apagar as vozes que sibilavam em sua mente. Mas não havia alívio. A morte não traz paz aos que já estão mortos por dentro. E assim, quando não restou mais ninguém para punir, voltou ao lugar onde tudo começara, a clareira onde seus pais haviam sido massacrados. Ali, diante do vazio, perguntou ao seu próprio espada se ela não estava cansada de beber sangue humano. A lâmina, fiel até o fim, respondeu que seu único propósito era cortar. Kullervo sorriu, talvez pela primeira vez em anos, e enterrou o aço em seu próprio peito. Assim terminou a saga do homem que nasceu para ser uma advertência. Os estudiosos o chamam de Anganlet finlandês, mas Kullervo é algo mais primitivo, mais brutal, é o homem amaldiçoado pela própria essência de sua existência, um ser cuja tragédia não foi escrita pelas estrelas, mas pela mão pesada de um mundo que o esmagou antes que ele pudesse aprender a respirar. Enquanto os cantos épicos celebram heróis que encarnam a ordem e a sabedoria, as runas de Kullervo são um espelho quebrado, refletindo apenas fragmentos de uma verdade inconveniente, que a fúria sem freio e a dor sem resposta não levam à glória, mas ao abismo. E que, às vezes, o monstro não é aquele que carrega a espada, mas aquele que a forjou em nós. E você não acha que ele soa familiar? Não como um eco de Caim, embora ambos sejam portadores do primeiro sangue derramado, mas como sua sombra distorcida.
Caim mata por inveja, em um mundo onde as regras são ditadas por um Deus que julga e marca. Kullervo mata porque o mundo já o marcou antes, abandonado à própria sorte, vendido como gado, humilhado com um pão envenenado de pedras. Um comete o fratricídio por uma questão de favor divino, o outro extermina sua própria linhagem porque não lhe restou nada além de cinzas. Caim recebe um sinal e é condenado a vagar, Kullervo recebe apenas o silêncio e escolhe a única saída que lhe parece justa, apagar-se. As runas não mentem, esta não é uma história sobre justiça, mas sobre a ilusão de que a vingança pode ser um remédio. O primeiro golpe nunca é o último. Ele apenas abre a porta para um ciclo onde cada ato de violência gera outro, como ondas batendo contra rochas, até que não sobre nada além de fragmentos. E no entanto, Kullervo é apenas um fio na tapeçaria muito maior do Kalevala. Porque este não é um poema sobre um homem, mas sobre uma guerra eterna, a dos finos contra os sombrios lapões, como os aqueus contra Troia, como os deuses contra os titãs. Uma batalha que começou antes mesmo que os finos deixassem sua pátria ancestral em alguma estepe asiática, tão antiga que nem russos, nem suecos, nem alemães aparecem em seus versos, como se o mundo ainda não os tivesse inventado. Há quem diga que, sob as camadas de sangue e magia, o Kalevala fala de algo mais primordial, a luta entre a luz e a escuridão, onde os finos são o sol e os lapões, a noite sem fim. Como os nibelungos que cobiçam o ouro do Reno, os heróis finos partem em busca do Sampo, o artefato mágico do norte, cujo poder promete riqueza e domínio. Não por acaso, o mito lembra o Velocino de Ouro, porque todas as grandes sagas falam, no fundo, da mesma coisa, da busca pelo impossível, do preço que se paga por tocá-lo. E há um detalhe curioso, nas runas, a voz da verdade muitas vezes sai da boca de uma criança ou de um velho decrépito, como nas tragédias gregas, onde os coros sussurram o destino que ninguém quer ouvir. O Kalevala é um baú de segredos, não apenas de feitiços e batalhas, mas de uma sabedoria que só os povos muito antigos possuem. Porque aqui, cada mal tem uma origem, e conhecer sua raiz é dominá-lo. Uma ferida? Cante o nascimento da espada que a causou. Uma doença? Recite a história do veneno que a gerou. Até mesmo a morte pode ser enganada, se soubermos o nome verdadeiro daquilo que nos consome. É por isso que o poema deve ser lido como quem decifra um enigma, cada linha esconde outra por baixo. Até Kullervo, esse ser repugnante, é uma metáfora viva não do mal inato, mas do que acontece quando a alma é deixada ao relento, sem abrigos nem deuses que a protejam. As runas não o condenam, e elas o explicam. E nessa explicação está sua magia mais sombria, há de nos mostrar que, em certas circunstâncias, qualquer um de nós poderia se tornar Kullervo. Porque o Kalevala não é apenas um conjunto de cantos. É um espelho. E como todo espelho mágico, ele revela não o que queremos ver, mas o que precisamos temer. Mas não se engane, conhecer Kullervo não é apenas um exercício de curiosidade mitológica. É um pacto. Um pacto com a verdade mais incômoda que a humanidade já registrou em versos, a de que a tragédia não é privilégio dos heróis distantes, mas uma sombra que rasteja sob os pés de cada um de nós. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. As runas não se revelam aos desatentos. Elas escolhem quem está pronto para encarar o abismo sem piscar. Então, antes que o algoritmo arraste para o próximo vídeo, antes que a rotina o convença de que isso é apenas uma história, faça uma pausa. Pergunte-se, o que em você ainda não foi queimado pelo fogo de Kullervo? O que ainda não foi traído, abandonado ou forjado na dor? Porque a mitologia não é um museu de relíquias. É um campo de batalha. E você já está nele. Se Execo tocou, se sentiu o peso dessas palavras como uma lâmina entre as costelas, então você sabe o que fazer. Não é sobre encurtiram ou compartilhar. É sobre reconhecer. Deixar que a história o marque, como as cicatrizes marcavam o peito de Kullervo, feias, doloridas, mas impossíveis de apagar. O resto? O resto é silêncio. Ou, se preferir, o som de uma espada sendo desembainhada na escuridão. Até que as runas voltem a sussurrar.